Bom dia! Hoje é 1º de outubro de 2018, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 10º vídeo da série Kardec e os 10 Mandamentos. Estou aqui fazendo uma pequena série mostrando trechos do livro que aqui está. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Correto? E estou aqui mostrando uma série de erros, que são também erros cometidos por líderes religiosos, principalmente cristãos, pastores evangélicos, protestantes, padres, etc. Nessa linha aqui dos 10 mandamentos, que na verdade não são 10 mandamentos, correto? Muito bem, então vamos aqui mostrar mais um erro. Vou novamente aqui trazer um dos livros de Carl Sagan, aqui está, Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Vou trazer mais uma vez outro trecho deste livro aqui, porque está relacionado com o que veremos ao longo do vídeo, correto? Muito bem. Alguns internautas dizem, com razão, que meus vídeos são muito longos e que isso não atrai as pessoas, não é? Poucas visualizações. Esses internautas aí têm razão. Mas eu gosto de explicar a coisa nos mínimos detalhes. Daí o vídeo sair muito longo. Não estou preocupado de forma alguma com o número de visualizações. Os piores vídeos da internet no mundo do YouTube, os piores vídeos, são justamente aqueles que têm as maiores visualizações. Os maiores índices de visualizações. São vídeos bobos, que não levam a nada. Então eu estou preocupado aqui, não com número de visualizações, não. Estou preocupado aqui em esclarecer uma matéria de forma bem clara, para que todos entendam, correto? Esse aí é meu objetivo. Não ganho um centavo com os vídeos que faço. Isso apenas é um prazer que a minha consciência me pede aí para que eu faça. Correto? Muito bem. Então vamos aqui a mais um erro de Kardec. Correto? Muito bem. O título aí está, não é? O título aqui está. Kardec e os 10 Mandamentos, que não são 10. E aí o 10º vídeo, correto? Muito bem. Antes de entrar propriamente no assunto, vamos aqui mostrar alguns casos de intolerância religiosa praticados, claro, por pessoas religiosas. Daí o nome intolerância religiosa. Peguei aqui apenas 3 exemplos. Poderia pegar outros, não é? Mas 3 aqui já basta, né, pra gente, né? Já bastam. Muito bem. Então vamos aqui. Em fevereiro de 2015, o Estado Islâmico, que são aí integrantes de uma religião, né, islamismo, religiosos, o Estado Islâmico, religiosos fundamentalistas, o Estado Islâmico destruiu imagens de escultura, correto? Imagens de escultura em um museu de Mossul, no Iraque, correto? Imagens ali também de deuses de outros povos, correto? Muito bem. Em junho de 2017, novamente o Estado Islâmico destruiu imagens, eu coloquei imagens aqui entre aspas, porque não são imagens realmente,
um desenho de um rosto de Cristo ou de Virgem Maria, correto? Isso é convencional. Muito bem, então o Estado Islâmico, em junho de 2017, destruiu imagens de Cristo e Virgem Maria nas Filipinas, correto? Isto é, religiosos, integrantes do Estado Islâmico, que são contra a adoração a imagens de escultura de deuses e santos, destruindo aí imagens que cristãos católicos, né, conservam. Então aí integrantes destruíram essas imagens. Então isso tudo é intolerância religiosa. Destruir imagens de escultura de outros povos, de outras religiões, etc. Em março de 2001, o Talibã, também aí constituído por fiéis aí do islamismo, um grupo fundamentalista, e não todos, o Talibã destruiu imagens, veja aqui, de Buda no Afeganistão. Imagens de Buda no Afeganistão. Então você vê aí Buda aqui, o líder dos budistas, não é isso? Mais uma religião, o budismo. Então, religioso atacando imagens de outros religiosos, correto? E a desgraça aqui é tão grande, gente, não só em relação a essa intolerância, não aceitar os deuses de outros povos, não aceitar as imagens de escultura de deuses de outros povos. Não só o problema é aí, mas também é a destruição do patrimônio universal. Quando você destrói, por exemplo, uma imagem de Buda, você está destruindo a história daquele povo. Você destrói a história daquele povo. É uma agressão à história. Assim como foi agora, que nós vimos aqui no Brasil, não é? Aquele incêndio lá em um museu no Rio de Janeiro, não é isso? Um incêndio em um museu é uma coisa horrível. Apaga a história de um povo. Quantas obras ali maravilhosas foram destruídas pelo fogo, não é? Então isso é um absurdo. Então quando um religioso quebra uma imagem de escultura de deuses, de anjos, de outros povos, isso aí, além de ser uma ignorância, uma intolerância religiosa, é também uma agressão ao passado. Você destrói o passado. É um crime contra o patrimônio da humanidade, correto? Pois bem, então qualquer pessoa fica indignada, não é isso? Com essas ações aqui do Estado Islâmico e também do Talibã, não fica? Um cristão, por exemplo, não fica indignado com isso aqui? Não ficou? Claro que ficou. Porque ninguém pode destruir imagens de escultura de anjos ou de deuses de outros povos. A gente deve respeitar a cultura religiosa de outros povos. Até mesmo o cristão entende isso aqui, não é? Só que o cristão, ele não percebe que se ele condena essas ações aqui do Estado Islâmico e do Talibã, se um cristão ele condena isso aqui, ele deveria também condenar a Bíblia, que é o livro sagrado, entre aspas, para ele. Porque o que está aqui, o que o Estado Islâmico faz aqui, fez, e sempre faz aí, não é? E o Talibã também, o que eles fazem é o que está na Bíblia cristã, com o Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e com o Novo Testamento. Entendeu? É o que está na Bíblia cristã. A mesma coisa. Aqui é contra a adoração de imagem de escultura. É a mesma coisa aqui. Só que o cristão não percebe. Por quê? Porque colocaram na cabeça dele que a Bíblia é um livro, entre aspas, sagrado. E que tudo isso aqui é de um Deus maravilhoso.
quando na verdade é a intolerância religiosa que está em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Correto? Muito bem. Então você vê o que é o fenômeno da crença. Um mesmo ato que é criticado por um cristão, um mesmo ato, esse ato que foi criticado por ele, estando na própria Bíblia, ele não vê, não consegue enxergar isso, correto? Então vamos aqui à Bíblia rapidamente. Em Êxodo capítulo 20, versículos 3, 4 e 5, temos aí aquela parte dos 10 mandamentos, que não são 10, não é isso? Muito bem. Então aqui temos o primeiro mandamento, que tudo isso aqui é apenas ainda a mesma coisa, correto? Então temos aí o primeiro mandamento, que o Allan Kardec diz que foi obra de um Deus, de uma entidade espiritual inteligentíssima e muito justa, que fez os 10 mandamentos que estão na Bíblia. Não ria, por favor, não ria. Muito bem. Então você vê aqui que o primeiro mandamento, logo o primeiro, é o pior de todos. É o mandamento onde está a intolerância religiosa. O que o Estado Islâmico e o Talibã fazem hoje, destruindo imagens de deuses, de escultura de outros povos, é o primeiro mandamento aqui na Bíblia cristã. E o Allan Kardec não fala nada sobre isso. É óbvio que ele não fala. Mas o primeiro mandamento é o pior de todos. É a intolerância religiosa. É a não aceitação da crença em outros deuses. É não aceitação de imagem, de adoração de imagem, de escultura de outros povos. Isso aqui é a verdade nua e crua, que o cristão não vê, porque colocaram na cabeça dele que a Bíblia é um livro, entre aspas, sagrado. Então o que ele não vê aqui, ele vê aqui. E a mesma coisa está nos dois pontos. Então vamos analisar isso aqui rapidamente. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Viu aí? Não terás outros deuses diante de mim. E o que acontecia no mundo da Bíblia, se os próprios hebreus, como ocorreu, adoraram outros deuses? O que acontecia? Pena de morte. Pena de morte na Bíblia. E o Allan Kardec nada diz sobre isso. É óbvio. O que acontecia na Bíblia, como vou mostrar aqui, em outro quadro, o que acontecia na Bíblia quando um próprio hebreu mantinha consigo imagens de escultura. O próprio hebreu, não estou nem falando dos povos de outras aldeias na época da Bíblia. Estou me referindo exclusivamente ao povo da Bíblia. Quando um hebreu adorava outros deuses, e isso é muito comum na Bíblia, hebreus adorando outros deuses, o que acontecia? Quando esses hebreus conservavam imagem de escultura de outros deuses, eles eram pegos e eram mortos. E as imagens de escultura eram destruídas. Você sabia disso? Qual é o líder religioso cristão, padre, pastor evangélico, que vai dizer isso para você? E que é a verdade que está na Bíblia. Você acha mesmo que eles vão dizer isso aqui para você? Claro que não. Mas leia a Bíblia, estude os costumes do povo hebreu. Então na Bíblia, quando um povo hebreu, um dos elementos do povo hebreu, conservava imagem de escultura de outros deuses, eles eram mortos e as imagens destruídas. A mesma coisa que o Estado Islâmico e o Talibã praticam hoje em dia. Entendeu? É a mesma coisa. É a mesma hediondez. Entendeu? Muito bem. Então vamos aqui. O Kardec, nas páginas
41 e 42 de seu livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele mostra ali os 10 mandamentos, que não são 10. Para chegar a 10, ele fez uma divisão que mostrei aqui, errada. Muito bem, então o Kardec, em relação aos 10 mandamentos, ele diz assim: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, ela é invariável. Ela é uma lei que deve valer para todos os tempos e para todos os países. Que loucura! E é uma lei de caráter divino. Então, o Kardec está dizendo que os 10 mandamentos, aqui o primeiro, foram leis promulgadas por Deus naquela lenda do Monte Sinai, não é? E que são leis perfeitas, justas, e que por isso mesmo são leis invariáveis, não podem mudar, devem valer sempre para todos os tempos e para todos os países. Que loucura, gente! Que loucura! Como dizia Sigmund Freud, as verdades contidas nas doutrinas religiosas são deformadas e sistematicamente disfarçadas de verdade. Correto? Essa lei que está aqui, o primeiro mandamento, é o pior de todos. É o que assegura a intolerância religiosa que, lamentavelmente, a gente vê até hoje por alguns religiosos. Não aceitarem os deuses de outros. Não aceitarem as imagens de escultura de outros deuses, de anjos, de Virgem Maria, etc. Correto? Então, muito bem, Deus algum existe e Deus algum faz leis. É o homem que cria leis, é o homem que cria deuses. É por isso que essa lei aqui é muito atrasada, porque é uma lei feita por um povo que não tinha o conhecimento, nem o avanço que nós temos hoje aqui, por exemplo, no Brasil, correto? Muito bem. Então vou aqui agora mostrar mais um trecho do livro de Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Na página 258 deste livro, o Carl Sagan faz uma referência ao intelectual Thomas Paine. Thomas Paine. Não leve muito em consideração a pronúncia. O importante aqui é o termo, Thomas Paine. Ele faz referência aqui, o Carl Sagan, a esse intelectual. O Thomas Paine foi um intelectual britânico, nasceu na Inglaterra em 1737. Ele era político, intelectual, inventor e um crítico muito grande de sua época. Com 37 anos de idade, o Thomas Paine chegou aos Estados Unidos da América do Norte e participou da Revolução Americana. Ele foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América do Norte. E morreu em 1809 em Nova York. Era um homem inteligentíssimo. E veja agora o elogio que o Carl Sagan, astrônomo norte-americano, faz ao Thomas Paine. Vamos aqui, na página 258, o Carl Sagan, referindo-se a Thomas Paine, diz o seguinte: ele estava muito à frente de seu tempo. Opôs-se corajosamente à monarquia, à aristocracia, ao racismo, à escravidão, à superstição e ao sexismo, quando tudo isso constituía a sabedoria convencional. Foi inabalável em sua crítica à religião convencional. Escreveu em The Age of Reason o seguinte:
Muito bem. Aqui agora, em tinta preta, as palavras de Thomas Paine. Vamos lá. Sempre que lemos as histórias obscenas, as orgias voluptuosas, as execuções cruéis e torturantes, o espírito inexorável de vingança que impregnam mais da metade da Bíblia, seria mais coerente dizer que ela é a palavra de um demônio do que a palavra de Deus. Ela tem servido para corromper e brutalizar a humanidade. Eis aí as palavras de Thomas Paine, trazidas aqui no livro de Carl Sagan. O Carl Sagan está dizendo aqui, gente, que o Thomas Paine era um homem muito à frente de seu tempo. E é verdade, não é? Veja aí, ó, quase 200 anos, mais de 200 anos aqui, você vê, não é? 2 séculos se passaram. E veja a inteligência do Thomas Paine no que ele afirma aqui. Em sua época bastante atrasada, você vê aí, ele participou, né, da Revolução Americana. Naquela época, o mundo era muito atrasado, não é? E já naquele tempo, o Thomas Paine se revoltava contra a monarquia. Veja que evolução. Contra a monarquia, ele se revoltava contra a aristocracia, contra o racismo da época, contra a escravidão, que era uma coisa normal na época dele, como também é em toda a Bíblia. A Bíblia apoia a escravidão, como mostrei aqui, não é? Tanto no Novo Testamento quanto no Velho, que não é velho para os judeus. A escravidão todinha apoiada na Bíblia. O Thomas Paine se revoltava contra a escravidão. Ele se revoltava também contra a superstição e contra as ideias errôneas sobre o movimento sexual. Então você vê que ele era um homem muito inteligente, um sábio, muito à frente de seu tempo, como diz aqui o inesquecível Carl Sagan. E o Carl Sagan coloca aqui o advérbio corajosamente. Por quê? Porque nessa época aqui, do Thomas Paine, uma pessoa criticar a monarquia, criticar a aristocracia, criticar o racismo, criticar a escravidão, criticar a superstição, a religião, isso aqui era um absurdo. A pessoa podia ser executada. Só que Thomas Paine não foi. Muito bem? Ok. Então você vê aí, facilmente, que o Thomas Paine, como diz o Carl Sagan, era um homem muito evoluído para seu tempo. Muito à frente de seu tempo. E o Thomas Paine, referindo-se à Bíblia, em seu livro, aqui está o livro dele, The Age of Reason, A Idade da Razão. É a tradução, não é? A Idade da Razão, um livro de Thomas Paine. Então, nesse livro aqui, o Carl Sagan pegou essa passagem. E aqui o Thomas Paine diz uma verdade. Ele diz que quando a gente trabalha com histórias obscenas, as orgias voluptuosas, as execuções cruéis e torturantes, o espírito de vingança que impregnam mais da metade da Bíblia, não é? Aí ele diz, seria mais coerente dizer que a Bíblia é a palavra de um demônio do que a palavra de Deus. E diz o Thomas Paine, a Bíblia, tem servido para corromper e brutalizar a humanidade, porque a Bíblia não condenava, por exemplo, a monarquia, ela não condenava a escravidão, e está lá no texto dela, né? Porque também nessa época era uma época de profundo atraso. Então você vê aí a passagem brilhante de Thomas Paine. Se você pega a Bíblia cristã, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e Novo Testamento, você vai encontrar ali barbaridades
imensas na Bíblia. Você vai encontrar incestos na Bíblia, estupros na Bíblia, roubos na Bíblia, furtos na Bíblia, vingança na Bíblia, intolerância religiosa na Bíblia. Todas essas coisas ruins você encontra na Bíblia, porque o mundo aqui era muito atrasado. Então o Thomas Paine está dizendo que, já que a Bíblia está carregada dessas maldades, é mais fácil dizer que ela foi feita pelo mal. E aqui no caso ele coloca de forma figurativa o demônio, o mal, é que foi aí o construtor da Bíblia, e não um ser maravilhoso, justo e bom, porque essas maldades estão na Bíblia. E elas, de Gênesis ao Apocalipse, essas maldades foram comandadas pelo próprio Deus hebreu. Deus algum existe, Deus algum pratica maldades. É o homem que pratica maldades, é o homem que cria deuses. Então, quando Thomas Paine diz isso aqui, ele está criticando o fato de dizerem que a Bíblia é um livro maravilhoso, é um livro foi feito por um Deus maravilhoso, que contém o amor, a esperança, nada disso. Na verdade, a Bíblia retrata uma época muito antiga, em que a escravidão era apoiada, como você vê. Estupros apoiados na Bíblia. E tudo isso lá, de forma figurativa, tudo isso atribuído ao próprio Deus. Pode ver, se você pegar a Bíblia cristã, de Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar uma maldade na Bíblia mandada por demônio na Bíblia. Quem pratica todas as maldades que estão na Bíblia, a ordem dada é do Deus hebreu, você vê. E vou mostrar aqui só uns exemplos. Então você não encontra em toda a Bíblia, eu faço até um desafio a você. Procure de Gênesis ao Apocalipse, quando a entidade manda o povo hebreu praticar uma maldade, lá na Bíblia, essa entidade leva o povo hebreu, na ilusão bíblica, leva o povo hebreu a praticar uma maldade, um estupro, um incesto, homicídios, etc., destruição de imagens de santos. Veja qual é a entidade que manda fazer isso. É o Deus hebreu e não o demônio. Entendeu, não é? Pronto. Então vamos agora ao segundo quadro, só para mostrar a intolerância religiosa que está aqui nos 10 mandamentos e que está nos 10 mandamentos e que ela se estende por toda a Bíblia. E o Allan Kardec, lamentavelmente, diz que os 10 mandamentos foram feitos por Deus e que são leis maravilhosas, leis que devem existir sempre, em todos os países, em todas as épocas. Veja que absurdo. Portanto, vamos aqui ao segundo quadro. Muito bem. Vamos pegar aqui 3 exemplos na Bíblia, não é? Muito bem. Então, em Êxodo, capítulo 32, versículos 4 e 28, correto? 4, 20 e 28. Aqui é aquele caso, aquela lenda bíblica do Deus bezerro de ouro, né? Que o povo hebreu fez, mais um Deus, correto? E aí, uma imagem de escultura. Então vamos aqui, diz assim: este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Aqui é fundido, não confundir com fudido. Fundido. Muito bem. Então você vê aqui que é o irmão de Moisés, o Arão, isto é, o irmão de Moisés, o Arão, recebendo aqui as argolas de ouro, na lenda bíblica dos hebreus que estavam ali no deserto, não é?
Aí o irmão de Moisés, ele pegou essas argolas de ouro e fez um bezerro, mais um deus, para que o povo hebreu adorasse. Porque é o homem que cria deuses à sua cultura, conforme sua cultura, correto? Então, muito bem, Arão, irmão de Moisés, fez aqui um deus, bezerro de ouro. E o povo hebreu começou a adorar esse deus, porque os hebreus adoravam vários deuses, correto? Então fez o deus bezerro de ouro, certinho? E depois de esse deus bezerro de ouro ter sido feito, o povo diz, ó, então disseram os hebreus que estavam ali, correto? São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Os hebreus aqui, no deserto, na lenda bíblica, já haviam saído do Egito, correto? E eles estão dizendo aqui que foi o Deus bezerro de ouro que os tirou do Egito, e não o Deus Javé, correto? Muito bem. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, o Moisés, e viu aquele povo ali adorando outro Deus, além do Deus Javé, o que foi que o Moisés fez? Veja aqui o versículo 20. E, pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó. O que foi que Moisés fez aqui? Moisés ficou indignado pelo fato de seu povo estar adorando outro Deus, além do Deus Javé. Moisés também ficou indignado pelo fato de seu povo estar adorando uma imagem de escultura, correto? E o que foi que Moisés fez aqui? É bem claro o versículo 20, não é? Ele destruiu a imagem de escultura. Ele destruiu o Deus bezerro de ouro. O que Moisés fez aqui, gente, é a mesma coisa que o Estado Islâmico e o Talibã fazem aqui hoje no mundo. Eles destroem imagens de escultura de outros deuses, de outros povos. Eles destroem. E isso é horrível, como também é horrível aqui. Foi horrível a destruição do Deus bezerro de ouro por Moisés. Só que os cristãos não veem isso. É a mesma coisa que fazem o Estado Islâmico e o Talibã quando destroem imagens de escultura, imagens de outros deuses, correto? É a mesma coisa. Muito bem. Então Moisés aqui, ele destruiu a imagem de escultura, o Deus bezerro de ouro. Ele destruiu. E além disso, o que ele fez? Ele parou por aí? Claro que não. Moisés e seus soldados obedientes, amando na lenda bíblica do próprio Deus, Moisés matou aqueles próprios hebreus que estavam adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro. Aqui está o versículo 28. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. Veja aí. E caíram do povo, naquele dia, uns 3.000 homens. Então, essa carnificina aqui, esse desrespeito à crença do próprio povo hebreu, elementos ali do povo hebreu, acreditando em outros deuses e fazendo imagem de escultura. Então, isso aqui é a intolerância religiosa que até hoje outros religiosos praticam. Como exemplo, Estado Islâmico e Talibã. Se alguém reprova o Estado Islâmico quando ele destrói uma imagem de escultura, então é para que esse mesmo alguém também critique aqui o procedimento de Moisés na Bíblia. Porque Moisés fez aqui a mesma coisa hedionda que o Estado Islâmico e o Talibã fazem hoje nos dias atuais. É a mesma maldade, é a mesma ignorância.
Aqui, repito, Moisés destruiu a imagem de escultura que está lá nos 10 mandamentos, que não são 10. Além disso, matou aqueles que estavam adorando essa imagem de escultura. E o Allan Kardec diz que aqueles mandamentos lá, os 10 mandamentos, são leis maravilhosas, leis bondosas. E aqui está a violência praticada justamente em razão de uma das leis dos 10 mandamentos. Quando diz lá, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Isso aí é o que leva à violência aqui na Bíblia. E o Allan Kardec diz que é uma lei maravilhosa, linda, justa. Que loucura, não é mesmo? Outro exemplo aqui. Em Juízes, capítulo 3, versículos 7 e 8. Está escrito assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam, veja aqui, renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Correto? Muito bem. E diz o versículo 8: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Veja aqui, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Por quê? Porque o povo de Israel, mais uma vez, como sempre, adorando outros deuses, adorando imagens de escultura. Porque o povo hebreu, ao longo de toda a Bíblia, sempre adorou a outros deuses, a outras imagens de escultura. E aí, a proibição. Entendeu? E aí veio depois aí a punição. Que na verdade, Deus algum existe e Deus algum pune quem adora outros deuses, quem adora imagem de escultura. Correto? Outro exemplo aqui para terminar o vídeo. E eu poderia colocar aqui 1000 exemplos, com certeza. Outro exemplo, em 2 Reis, veja aí, capítulo 18, versículos 13 e 4, vou ler. Fez ele o que era reto, veja aqui, reto. Não confundir com aquela parte do organismo, né? Humano, o reto. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu, veja aí, ó, os altos, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze. Correto? Que o próprio povo hebreu estava adorando também. Então veja aqui, o que temos aqui em 2 Reis é no tempo aqui do reinado do Ezequias, que foi rei de Judá, o Ezequias. Aqui está dizendo que fez ele quem? O rei Ezequias. Que fez ele, o Ezequias, o que era reto perante o Senhor, o que era direito. E o que era direito aí, hein? Ele viu aqui o próprio povo hebreu novamente adorando outros deuses e adorando imagens de escultura. Então o rei Ezequias, diz aqui a Bíblia, que ele fez uma coisa reta, uma coisa certa. E o que é? Matar quem está adorando aqui outros deuses, quem está adorando imagens de escultura, matar esse povo, e porque está fazendo uma coisa que era contrária à vontade do Deus Javé. Entendeu? Então você vê aqui que o rei Ezequias, ele removeu os altos, olha aqui, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que o próprio povo hebreu estava adorando. Mas aqui, mais uma deusa, a serpente de bronze, mais uma deusa adorada pelo povo hebreu. E isso em toda a Bíblia. Então o que o Ezequias fez aqui, gente, e que a Bíblia diz que está certo, é a mesma coisa que o Estado Islâmico faz hoje
destruindo imagens de escultura de Buda, de, entre aspas, Jesus Cristo, de, entre aspas, de Virgem Maria. É a mesma coisa. E aqui na Bíblia diz que isso é certo. Já os cristãos dizem que a mesma coisa feita pelo Estado Islâmico, aí é errado. Pelo Talibã, é errado. Mas aqui é certo. Entendeu, gente? A religião, ela cega a pessoa. Ela cega. Então veja, né? Aí, os 3 casos, e poderia colocar mais. Então você vê aqui, rapidamente, que ao longo da Bíblia, essa matança aí de pessoas, não é? Por adorarem outros deuses, até mesmo o povo hebreu, adorando em toda a Bíblia, há vários deuses, e não apenas há um. Aí está o exemplo. 3 exemplos aqui, em que o povo hebreu está adorando outros deuses, está adorando imagem de escultura, e isso era proibido. Aí vem aí o Ezequias, vem o Moisés e mata esse povo e destrói essas imagens de escultura. E isso é uma coisa bonita aos olhos de algum cristão. Só que essa coisa bonita é praticada também hoje pelo Estado Islâmico e pelo Talibã. Ele faz a mesma coisa, destrói imagens de escultura e mata pessoas aí que têm outro credo. É a mesma coisa, a maldade é a mesma, só que fora da Bíblia, o cristão vê isso como maldade. Dentro da Bíblia, ele vê isso como coisa certa. Entendeu aí? Como a religião é uma ilusão que coloca na cabeça da pessoa o irracional, como dizia Freud. As verdades contidas nas doutrinas religiosas são deformadas e são sistematicamente disfarçadas de verdade. E aqui está o exemplo. Aqui está na prática o que disse Freud, não é? Se uma pessoa é contra a destruição de imagens de escultura, se alguma pessoa é contra a matança de uma pessoa por acreditar em outro Deus, se essa pessoa é contra isso, então será contra o que está na Bíblia cristã. É simples assim. Parabéns ao Carl Sagan por ter trazido o exemplo do intelectual Thomas Paine. O Thomas Paine diz, lendo essas maldades aqui na Bíblia, ele diz que diante dessas maldades aqui na Bíblia, é mais certo dizer que quem fez a Bíblia foi um demônio e não um Deus, uma entidade espiritual boa e inteligente. É simples assim, entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado.